Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez nos reunindo para falar de Jesus, falar do Evangelho. E o tema escolhido hoje é do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 85 chama-se Se Aspiras a Servir. E antes de falar do nosso tema, a gente tem que elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, por estarmos reunidos pelo Evangelho. No momento que tanto precisamos falar de Jesus, é preciso que Ele esteja todos os dias nos nossos lares, nos nossos pensamentos, ao acordar, que eles sejam sempre esses ensinamentos, nosso guia, a nossa fortaleza e a certeza de que as coisas vão melhorar e de que tudo corre segundo a vontade de Deus. Então, muito obrigada, Jesus, por permanecer conosco, nos orientando e nos conduzindo no caminho do bem. Graças a Deus. Bom, semana passada nós fizemos o tema lá na casa, no Jesus no Lar, e falava sobre servir. E novamente aqui, quando eu sorteei um tema, falamos sobre servir. E esse tema começa com uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. São palavras de Paulo. E aí, nossa necessidade de servir fala muito sobre um livro que eu fiz o tema na quinta-feira, que falava sobre o devoto inconstante, que é exatamente como a gente se coloca. Esse devoto pedia muito a elevação, ele queria aprender, ele queria caminhar segundo os ensinamentos de Jesus, se dizia pronto para esse trabalho. E quando ele foi chamado a esse serviço, ele teve algumas dificuldades no caminho. Quando ele voltou da prece que ele fez pedindo que pudesse entrar nesse campo sublime de viver segundo os ensinamentos de Jesus, servir a Deus, ele, ao chegar em casa, nesse retorno, ele recebe a notícia de que um filho está doente, que vai precisar ser operado, que uma plantação de algodão dele foi incendiada, que o pai dele havia falecido, e em todos esses momentos ele tinha pedido tanto para servir a Deus, e em nenhum desses momentos ele entendeu que Deus estava dando para ele as provas necessárias para que ele pudesse, de fato, servir a Deus, deixando de lado tudo o que era ele para servir a Deus. E ele se desespera e pergunta por que Deus abandonou. E a gente relembra, então, todas aquelas pessoas que a gente admira muito, que a gente entende como seguidores de Jesus, e inclusive Jesus, que são aquelas pessoas que a gente admira, que, nossa, são fantásticas, elas trabalham pelo Evangelho, elas vivenciam o Evangelho todo dia, né, como Chico Xavier, como Paulo de Tarso, como diz a nossa história aqui, o próprio Jesus. Tantas pessoas, Divaldo Franco, que ainda está conosco. Todas essas pessoas têm alguma coisa em comum. Para servir a Deus, elas abandonaram a si mesmas, deixaram de lado a vida que tinham para seguir servindo a Jesus, servindo a Deus. Inclusive, Jesus passou por tantos sofrimentos para trazer para nós a palavra do Evangelho. E se a gente entender isso, nós vamos ver que caminhar com Jesus não significa viver em facilidades, né? Que nós vamos sentar-nos à direita do Pai e ali comandar as pessoas e trazer felicidade e, em primeiro lugar, a nossa, que a gente sempre pensa nisso. Mas servir a Jesus significa deixar de lado tudo que a gente tem que diga só da gente, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo que nos prende à nossa vida material para efetivamente servir a Jesus e servir a Deus. Todas essas pessoas que a gente admira tanto passaram por muitas dificuldades e se mantiveram na fé. E é sobre isso que o nosso texto fala. Chama-se Se Aspiras a Servir. E aí a gente fala que nós estamos sim no firme propósito de trabalhar pela causa de Jesus, mas aí a gente vai colocando alguns condicionamentos. Se nós temos recursos,
ainda que poucos, para ajudar nas tarefas, sejam elas quais forem, de benefício ao próximo, muitas vezes a gente fica esperando que outras pessoas façam. Ele fala que se nós temos possibilidade de ensinar, muitas vezes a gente espera que outra pessoa faça esse trabalho. Que se nós temos braços e mãos livres para servir a Jesus, muitas vezes a gente deixa de lado o concurso fraterno. Então nós temos, e novamente voltamos a falar dos talentos, que nossos talentos não são nossos, são ferramentas que nós recebemos do Senhor, no nosso caso, que recebemos de Deus, para que pudéssemos utilizar na nossa elevação espiritual. Esses talentos nada mais são do que ferramentas que a gente usa para atingir algum objetivo e eles vão ser devolvidos. Então, muitas vezes temos o talento do dinheiro e não sabemos investir. Muitas vezes temos o talento da saúde e não cuidamos dela. Muitas vezes temos o talento da inteligência para ensinar e a gente se torna vaidoso. Complicado a gente pensar em tudo que a gente tem, porque a gente vive sempre do que falta. A gente nunca se prende ao que a gente tem, mas sempre ao que a gente falta. E lembra muito um conceito budista que diz que o nosso problema é o desejo. A gente sempre deseja mais coisas e nunca para prestar atenção no que nós já temos, valorizando o que nós já temos. A nossa caminhada não é fácil, precisamos trabalhar e entender que, independente das nossas condições, seja qual for a nossa situação, mesmo intelectual, mesmo pouco que a gente saiba, é preciso que a gente use em serviço da divulgação do Evangelho, em serviço de Deus. E a gente sabe que o trabalho que Deus pede de nós não tem a ver exatamente com Ele, coisas que nós possamos fazer para Ele, mas que possamos fazer para as criaturas que Ele colocou na Terra, para que nos ajudássemos, para que a gente aprendesse junto. Temos muita ainda dificuldade de entender isso. E ele termina dizendo assim: quando o apóstolo escreveu essa confissão de que ele aprendeu a se contentar com o que tinha, ele estava preso em Roma. E em torno dele o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então, nós precisamos aprender a valorizar o que nós temos, trabalhar sim para conquistar mais, para trabalhar mais, para servir mais e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vemos aí uma situação tão triste de pessoas com mais do que o suficiente, com mais do que supérfluo, enquanto outras pessoas vivem sem nada. A gente fala disso e fala que nós temos o mérito, sim, nós precisamos conquistar as nossas riquezas, sejam elas quais forem, dinheiro, família, estabilidade, o nosso lar, enfim, mas precisamos de ferramentas e muitas vezes as ferramentas quem pode proporcionar aqueles que têm um pouco mais, porque senão, sem saber como, a gente não consegue crescer. E a nossa parte é divulgar o Evangelho para que todo mundo saiba que, independente da condição que esteja, todos nós temos um pouco para dar. Muita paz. E do pouco que nós podemos dar nesse instante, nós podemos elevar os nossos pensamentos em prece, nos ligar aos nossos companheiros do alto e envolvidos nessa luz e nessa paz, oferecendo o que temos de melhor em pensamento para aqueles que caminham conosco, envolvendo o nosso planeta Terra nos nossos melhores sentimentos de paz, de amor, de esperança e de fé, sobretudo os países que se encontram em guerra e em conflito,
para que possam encontrar a fraternidade e a paz. Vibramos pelo nosso Brasil tão necessitado de luz, de esperança e de fé. Vibrando pelo nosso povo e pelos nossos dirigentes para que juntos possamos melhorar o nosso país, levando saúde, educação, trabalho e dignidade para todos os lares. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes, nos hospitais, em seus lares, doentes do corpo ou da alma, que sejam socorridos na medida das suas necessidades e que possam se fortalecer em espírito a fim de cuidarem do corpo. Vibrando por aqueles que têm a missão de cuidar dessas pessoas que estão doentes, que eles sejam fortalecidos com muita paciência, com muita força e com muita luz. Vibrando pelos nossos irmãozinhos que se encontram nos presídios, por todos aqueles que ainda vivem na violência, nas ruas, em seus lares. Vibrando por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que todos eles possam ser reconduzidos ao caminho da paz, do equilíbrio e da luz. Vibrando pela nossa casa, Jesus no lar, que nos acolhe para o aprendizado, para a nossa consolação, para o nosso fortalecimento. Seja sempre abençoada, que possamos ali retornar sempre para encontrar o nosso equilíbrio. Vibrando pelos nossos queridos, por aqueles que temos mais dificuldade de entendimento, que possamos nos unir em pensamentos de luz. E deixando uma vibração em branco, colocando nela os nossos melhores pensamentos de paz, de fé, de equilíbrio, de esperança, para que seja levado aonde for mais necessário. Vibrando humildemente por nós mesmos, para que possamos servir com fé, acreditando sempre que podemos fazer o melhor com a situação, com as condições que estivermos naquele instante. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre por nos reunir ao redor do Evangelho. Que essas palavras possam entrar nos nossos corações, transformando as nossas palavras e as nossas atitudes, para que sejam sempre de amor, de paz, de luz, de crescimento e de fé. Graças a Deus.